Olá, amigos! Olá, senhores pais! Olá, colegas professores! Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gnose Play. Eu sou o professor Paulo Rocha e na correção de hoje do livro Apps Mais, quinto ano, Língua Portuguesa, páginas 38, 39 e 40. Sinais de pontuação, entonação e expressividade. Atividade oral e escrita. Na fala, podemos modular a voz, isto é, mudar a voz para dar mais significado ao que falamos. Essa modulação, uma espécie de musicalidade, é chamada de entonação. Em situações diferentes, dependendo de nossas intenções ao falar, a entonação que damos a uma frase pode se alterar. Uma leitura em voz alta em grupo, tá? Aos bonequinhos. Leia em voz alta a tirinha a seguir, atentando para a entonação e a expressividade na fala dos personagens. Temos aqui a Mônica. Ah, Cebolinha, o que fez com seu cabelo? Nada, só peguei uma ventania no caminho. Olha só as expressões, né, faciais da Mônica. Aqui, ó, a do Cebolinha. Então, para cada expressão, né, gesto que eles vão fazendo, eles usam uma entonação na fala. E essa entonação, ela pode ser observada pelos sinais de pontuação. Tipo, quando a Mônica fala, ah, ela se admira e, ao mesmo tempo, ela se questiona sobre o que deve ter acontecido com o Cebolinha, né? E aí ela faz uma evocação. Cebolinha, olha só a vírgula, né? O vocativo, está chamando o Cebolinha, né? Está dirigindo a palavra ao Cebolinha. Depois ela interroga, né? O que fez com o teu cabelo? Aí ele responde, né? É o sinal de exclamação, nada, né? Aí depois ele continua, só peguei uma ventania no caminho. Está aí uma tirinha da Turma da Mônica. Ainda na página 38, agora conversem e respondam as questões. Letra A. O que os sinais de pontuação, né, a interrogação e a exclamação juntos, expressam no primeiro quadrinho? Então, se olharmos para cá, aqui, ó, você vê, ó, a interrogação e a exclamação juntos, né? Então, ele vai expressar uma dúvida, né? A Mônica tem dúvida sobre o que pode ter ocorrido com Cebolinha. Ela levou um susto, né, um espanto e ficou surpresa. B. No segundo quadrinho, há um ponto de interrogação, ou seja, existe um ponto de interrogação, né, aquele usado para fazer a pergunta. Que efeito de sentido é produzido pela expressão facial de Mônica e por essa pontuação? Olha só aqui, ó. Olha só, olha o movimento aqui da Mônica. Então, que efeito de sentido é produzido? Expressa uma dúvida, um espanto, um estranhamento, uma surpresa, entre outras coisas. Então, a importância, né, dos sinais, né, dos pontos de interrogação, exclamação, né, da vírgula, cada um tem a sua função no texto. C. No último quadrinho, a pontuação empregada e a expressão no rosto de Cebolinha indicam que sentimentos? Olha só o rosto do Cebolinha. Olha os sinais que foram usados, né, a exclamação. Então, como sugestão, indiferença pela dúvida de Mônica, né? Uma certa irritação, um incômodo com a pergunta dela, né? Ele se sentiu, digamos que ofendido e irritado com a pergunta da Mônica. 2. Na página 39, também em grupo, né? Leiam este trecho de um texto informativo. Olha o título do texto, né? O que é Baião de 2? Vocês aí, sabem o que é um Baião de 2? Se não souber, pesquisa aí, tá bom? Então acompanhe aqui que vamos já descobrir. Então, o termo baião
que deu origem ao nome do prato. Olha só, o baião é um prato, né? Baião de dois. É um prato típico, né? Vem de uma dança típica do Nordeste, que é derivada de uma forma de lundo, que é uma canção em ritmo africano, chamada baiano. Baião de dois é um prato típico do estado do Ceará, lá no Nordeste, né? Aqui no Nordeste. Muito apreciado na região Nordeste e em partes da região Norte do país, como no estado de Rondônia, Acre, Amazonas e Pará. Consiste no preparo de arroz e feijão, de preferência o feijão verde ou feijão novo. Se você não sabe o que é o feijão novo, é aquele feijão que foi recém-tirado dos pés, né? Ali da roça, do plantio. Ele ainda está verdinho. E aí, muitos lugares no Nordeste é chamado de feijão novo. É comum a adição de queijo coalho. Não se adiciona carne seca, o charque, né, no Ceará. Em alguns outros estados é colocado, né, carne seca. Aí tá aqui de onde foi tirado, tá bom? Baião de dois. Então, o que é baião de dois? É um prato típico da região Nordeste, né? A mistura do feijão com o arroz, né? E na maioria dos casos a carne seca. No caso do Ceará eles não usam. Na 39, letra A. Observe os sinais de pontuação destacados. Nós temos aqui os parênteses, nós temos as aspas. Converse. Agora a pergunta para vocês. Para que esses sinais foram usados no texto? E aí, como sugestão de resposta, né, os parênteses foram usados para explicar o que é lundo e carne seca. As aspas, elas foram usadas para indicar o emprego da palavra baiano, com um significado diferente do mais comum, que é quem nasceu na Bahia. Porque nós sabemos que esse adjetivo baiano, quanto é um adjetivo pátrio, ele se refere às pessoas que nasceram no estado da Bahia. Mas como ele estava com aspa, ele não estava se referindo ao baiano, né, nascido na Bahia, mas ele estava se referindo a um prato típico, ou seja, é um significado diferente do uso comum do dia a dia. Então, as aspas podem ser usadas para indicar o emprego de uma palavra de forma diferente do usual. E já os parênteses, eles são usados geralmente para acrescentar uma explicação ou um comentário a um termo da frase. No caso, ele pode até ser também substituído pelas vírgulas. Ainda na página 39, letra B. Treinem a leitura do texto em voz alta com expressividade. Depois, leiam juntos o quadro a seguir. Tá, então, vocês vão ler esse quadro aqui depois que treinar, né? Então, uma dica, né? Toda vez que você for ler um texto em sala de aula ou em casa, leia aquele texto pelo menos 3 vezes. Leia silenciosamente, depois leia de uma forma que dê para você ouvir e depois leia em voz alta. Agora você. No texto a seguir estão faltando os sinais de pontuação. Leia-o em voz alta para perceber o sinal de pontuação mais adequado em cada caso. Vida de baleia. Ah, gente, outra dica. Se você estiver acompanhando pelo celular, né, dependendo da internet, né, se não for Wi-Fi, vai ficar desfocado um pouquinho. Então você vai fazer o quê? Toda vez que você for acompanhar os meus vídeos, você vai colocar o seu livro aí do seu lado. Você vai acompanhando pelo livro também, para facilitar, tá bom? Então aqui, ó, vida de baleia. Quando emergem os cetáceos, baleias liberam ar úmido contido nos pulmões, por meio de suas ventosas, duas no caso das baleias com barbatanas e uma no caso das baleias com dentes. É o jato uma nuvem branca que pode atingir entre 5 e 8 metros no caso do cachalote. Em seguida, o animal inspira o ar pelas ventosas e o reserva nos pulmões para poder novamente submergir nas águas. É aqui está de onde foi tirado. Então, esse texto, ele aparentemente é confuso, porque está faltando os sinais de pontuação, né? Vírgulas, aspas, parênteses, ponto final, é isso? Então, aqui, ó, você vê que já iniciou com letra maiúscula, que já vai iniciar uma outra oração, né? Então, vamos lá. Vamos consertar esse texto. Então, ó, reescreva o texto no caderno
colocando os sinais de pontuação adequados, para que o sentido fique claro para quem o lê. Empregue parênteses para explicar um termo e aspas para indicar o sentido especial de uma palavra. Então vamos lá, eu escrevi conforme está no livro, tá bom? Então está assim, ó. Quando emergem, vírgula, os cetáceos, né, baleias, aí fica entre parênteses. Liberam ar úmido contido nos pulmões por meio de suas ventosas. O que são essas ventosas? Ele vai explicar. Abre parênteses. Duas no caso das baleias com barbatanas e uma no caso das baleias com dentes. Fecha parênteses. Ele está explicando o que são essas ventosas. Aí ponto final. Aí por isso que iniciou aqui ó, com E maiúsculo, porque está dando início a uma nova frase, uma nova oração. É o jato. Aí ele coloca entre aspas, porque o jato aqui não se refere a algo comum, usado do dia a dia. Aqui ele está dando um outro sentido. Aí, vírgula, uma nuvem branca que pode atingir entre 5 e 8 metros. Abre parênteses, no caso do cachalote. Fecha parênteses e ponto final, para dar continuidade com a nova oração. Inicia com letra maiúscula. Em seguida, o animal inspira o ar pelas ventosas, ele respira o ar e os reserva nos pulmões para poder novamente submergir nas águas, ou seja, inspira e respira, ele respira e inspira, tá? Então você vai copiar isso aí no caderno. Aí é hora de organizar o que estudamos. Em grupo, ó, leiam juntos o esquema e converse sobre o que cada quadro quer dizer. Pontuação. Pode marcar o final das frases, né? A exclamação, o ponto final, a interrogação, a reticência, né? Ajuda a organizar as ideias e as informações do texto. Ajuda a indicar a expressividade e a entonação, deixando mais claras as intenções que um texto pode ter. E para finalizar, né, leitura oral em foco, atividade para casa. Releia o trecho do texto informativo sobre o baião de dois, aquele lá que vai dizer, você sabe o que é baião de dois? Que vai falar daquele prato típico do nordestino, né, que é da mistura do arroz com feijão, tá bom? Muito consumido no Nordeste e no Norte do Brasil. Então você vai fazer a leitura desse texto, né, o Baião de Dois, na sua casa, com a voz alta, tá? Você vai ler em voz alta. Aguarde sua vez de ler para a professora no dia seguinte, né? Ou no mesmo dia, se for o caso. Depois, em casa, leia o texto para seus familiares ou responsáveis. Será que eles já conheceram esse prato? Então você vai ler para sua mãe, ou para o seu pai, ou tia, né, ou avó, para quem mora com você, tá bom? O adulto que mora com você. Você vai ler em voz alta e aí você vai perguntar para ele se ele já conhecia esse prato. Não é legal? Então é isso. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.